Abençoei quem fez pouco caso e espalhou cisânia onde eu semeei. Não recebi condecoração por haver buscado um país irmão. Vou semeando por entre... Para poder revelar para o próprio mundo o sentido do mundo, o sentido da história. No nosso tempo hoje, que é o tempo da depressão, o tempo dos suicídios, o tempo da falta de sentido, estarmos no mundo para devolver ao mundo o seu sentido. Quarta característica, uma presença, que não é uma presença qualquer, mas é uma presença profética. E o Papa dizia, como ser profetas a partir desse sentido específico da laicidade? É saber anunciar a palavra que Deus quer dizer para o mundo. O profeta é aquele que denuncia, mas que anuncia também, não é? Então, que tipo de anúncio? Deus quer dizer uma palavra para o nosso mundo, e do específico para a nossa realidade social, a nossa realidade política, saber a nossa realidade eclesial, a palavra e a partir que Deus do coração quer e da vivência para o mundo. Dos consagrados seculares, das consagradas mas que anuncia também. Então, ser profetiza, então, que ser tipo profeta, de anúncio? É isso. Deus quer dizer uma palavra que Deus quer dizer ao mundo. Porém, o Papa dá um passinho a mais e ele fala, não se trata só de um anúncio que significa falar aquilo que Deus quer dizer ao mundo, mas é anunciar agindo, é anunciar fazendo, é anunciar realizando os sinais do reino. É deste modo que ele pede que sejamos, que vocês sejam essa presença profética no mundo. E o Papa diz uma coisa, no nosso mundo, no mundo que nós estamos hoje, não é fácil ser uma presença profética. Não é fácil, como a gente dizia antes, ser presença, estar dentro de maneira teológica, mas também não é fácil ser presença profética. Quantos desafios existem? E o Papa diz, nós podemos cair na tentação de nos isolar, de escapar das tensões do mundo e de ficar na nossa zona de conforto. O Papa diz, não, é necessário superar essa tentação, porque ser missionários no mundo, ser profetas no mundo, comporta a dimensão da cruz, da qual nós não podemos e nem deveríamos querer escapar. Porque Jesus, como animador vocacional, ele não faz propaganda enganosa. Ele fala bem claro, se alguém quiser vir atrás de mim, e pegue a sua cruz e siga-me, pegue a sua cruz a cada dia. Um dos sinóticos coloca ainda essa anotação, a cada dia. Ele não é um animador vocacional que faz propaganda enganosa. Ele fala muito bem aquilo que significa o segmento. Então, o Papa diz, ser presença profética no mundo não é fácil. Mas nós precisamos superar a tentação de ficar no nosso âmbito de comodidade, da nossa zona de conforto. Uma presença profética, como consequência, o próximo passo, é também uma presença transformadora. E eu acho muito bonito quando o Papa diz, os seculares, os consagrados seculares, eles têm 3 modos muito claros de ser presença transformadora. A vizinhança, a proximidade e o profissionalismo. Gostei tanto quando o Papa coloca esse profissionalismo. Característica dos consagrados seculares é a inserção no mundo do trabalho. E o Papa diz, a inserção no mundo do trabalho de uma maneira profissional, o profissionalismo com o qual vocês exercem o trabalho que estão aí, ao qual estão dedicados ou dedicadas, dá para o leigo, para a leiga consagrada, uma autoridade evangélica. Achei isso lindo.
No nosso mundo, no qual profissão, às vezes, é só sinônimo de meio para ganhar dinheiro, de se aproveitar, de até prevaricar em relação às pessoas, o Papa diz não. Consagradas leigas, consagrados leigos, o profissionalismo de vocês é sinal também do Evangelho aí onde vocês estão. Eu pulei para cá, agora deixa eu pular para cá. Ah, sim. Mais uma coisa. O Papa fala também, né, que esse fato de ser presença transformadora, ele sempre coloca essas duas imagens, às quais vocês já são acostumadas, não é? O fato de ser sal e o fato de ser fermento. Mas ele diz, eu não gosto quando a gente utiliza falar que os leigos, as leigas, consagrados, são sal e fermento, e que se usa o adjetivo dizendo que são anônimos. O Papa diz, não são anônimos. Eu não gosto muito disso. Ele diz, viu? Eu não gosto muito dessa história de dizer que são anônimos. Eu prefiro dizer que estão escondidos. E aí ele explica, nós não podemos dizer que o fermento é anônimo. Todo mundo sabe muito bem que o fermento está no pão. O padre falou hoje de manhã de bolo sem fermento. E pão sem fermento, pior ainda, né? Fica duro mesmo, é difícil. Então, pão sem fermento, ou pão que não fermenta, não é anônimo. Ele está escondido ali, mas de uma maneira muito eficaz. Muito eficaz. Aí o Papa diz que nós devemos ser fermento na massa, fermento na vida, fermento na sociedade, de bondade, de beleza e de verdade. Fermentar com bondade, verdade e beleza. 3 atributos que, filosoficamente, são muito importantes, né, para definir até mesmo aquilo que é Deus. Só Deus é a fonte da bondade, da verdade, da beleza, né? E nesse nosso mundo de fake news, ser fermento de verdade no mundo, lá onde nós estamos, lá onde vocês estão, fermento de beleza, promover a beleza como meio de evangelização. Coisa linda, né? Artistas, sei que tem consagrados e consagradas que se dedicam também ao mundo da arte. Evangelizar através da beleza, evangelizar através do próprio testemunho de bondade, de misericórdia. Fermento de verdade, bondade e beleza. Ser sal, e o Papa caracteriza a ação dos consagrados leigos no mundo, sal de desejo e de capacidade de se maravilhar. Alguns psicólogos dizem que a depressão é a falta de capacidade de desejar. Que nós vivemos numa sociedade que está matando a capacidade das pessoas de terem desejos profundos e desejos que mobilizam, desejos que te projetam, porque você ainda não tem aquilo que você deseja, mas, ao mesmo tempo, que te mobiliza, que te faz realizar algo. Tem gente que fala, não estou muito de acordo, não. Os jovens de hoje, eles não desejam. Eu acho que é meio radical isso. Tem muito jovem que tem desejo, sim, né? Mas o nosso mundo hoje é um mundo que mata os desejos. E o Papa diz, ser sal no mundo de hoje é despertar novamente desejos grandes, desejos bons, desejos que mobilizam. E, ao mesmo tempo, despertar novamente a capacidade de se maravilhar. A capacidade de se maravilhar, ela está ligada com 2 coisas. A arte da contemplação, de parar e de contemplar as coisas, e a arte da infância espiritual. A criança se maravilha diante de tudo. Tudo para ela é, nossa! A capacidade de se maravilhar. Ser sal, hoje, na sociedade de hoje, através destes 2 aspectos. E, finalmente, o 6º aspecto, o Papa fala que os leigos, leigas, consagrados e consagradas deveriam ser
antenas receptoras e transmissoras. E ele diz algo que eu achei muito interessante também. Ele disse que o primeiro movimento que os institutos seculares fizeram foi de sair das sacristias para comunicar, para levar Cristo ao mundo. Isso foi muito importante. Como o padre dizia hoje de manhã, foi algo realmente profético. Então, sair das sacristias para levar o Cristo ao mundo. O Papa disse, agora vocês precisam fazer um segundo movimento, que não é voltar para as sacristias, de jeito nenhum. Mas o novo passo é trazer o mundo para dentro da igreja. O Papa Francisco ele diz o seguinte, tem várias dificuldades que estão aí presentes no mundo, várias problemáticas, que chegam muito tarde na mesa dos teólogos e dos bispos. E coisas com as quais vocês já estão em contato muito antes de que isso chegue na mesa dos teólogos e dos bispos. E o Papa diz, às vezes demora demais para chegar. Então, trazer o mundo, os gritos, as necessidades, os clamores do mundo para dentro da igreja. E ele diz assim, pode passar o próximo? Ser antenas como antenas prontas a colher os germes de novidade suscitados pelo Espírito e ajudar a comunidade eclesial a assumir este olhar de bem e encontrar caminhos novos e corajosos para alcançar a todos. Nada de lamúria, nada de olhar saudosista para o passado, nada de falta de esperança, mas ser antenas que captam também o bem que está presente aí no mundo e que levam isso para a comunidade eclesial, que fazem com que a comunidade eclesial seja sacudida pelas realidades do mundo. Então, 6 características. Quais foram elas mesmo? Primeira, consagração e secularidade. A segunda, terceira, esse coro está muito fraco. Quarta, quinta e sexto, antenas receptoras e transmissoras. Olha para quem está aí do lado de vocês e faça um cochicho bem rapidinho, porque agora à tarde eu sei que é o momento das trevas, gente. É muito difícil. É muito difícil. Então, cochiche com quem aí está do lado. Qual dessas 6 características para você, se você tivesse que escolher uma para colocar no topo da lista? Qual característica vocês colocariam como primeira? 2 minutinhos aí. 2 minutinhos. Bora ver, então. Eu vou perguntar para uma dupla, grupo ou trio aí, e depois vamos ver quem escolheu da mesma maneira. Vamos ver aqui. Aqui no meio. Ali, ó. Você que está ali. Você mesmo. Não, é ali. Você. Isso, você. O que é que vocês escolheram?
tinha que chegar num consenso. Que dupla chegou num consenso ali? Então, ali, bora. Diga para mim. Então, peraí. Quem escolheu este ser antenas transmissoras? Uau! Olha aí. Então, olha aqui que legal. O Espírito soprou. Ela disse, em tempo de internet, só podia ser essa. Muito bem. Mas eu acho que, além disso, de fato, eu não saberia qual escolher, mas vocês é que vivem a vida de vocês é que sabem, né? Esse fato de ser antena receptora e transmissora. E poder ser alguém que abre as portas, a cabeça, o coração da igreja para as realidades e problemas do mundo. Muito bem. Então, vamos agora para o segundo aspecto. Depois de olharmos um pouco algumas características da vocação de vocês, como o meu tema fala da missão, e a conversação no Espírito vai provocar vocês para dizerem como vocês, como consagrados e consagradas seculares, podem estar participando dessa missão da igreja. Então, vamos falar um pouquinho da missão, alguns acenos realmente sobre a teologia da missão, alguns aspectos. A ideia principal, que eu gostaria... Pode passar o próximo? A ideia principal que eu gostaria que ficasse para nós, nesse momento de reflexão dessa tarde, é este. Que a igreja é, por sua natureza, missionária. Tenho certeza que já ouvimos isso tantas e tantas vezes, não é? E, se assim não for, ela deixa de ser a Igreja de Cristo, não passando de uma associação entre muitas outras. Uma associação que rapidamente veria exaurir-se a sua finalidade e desapareceria. Por isso, somos convidados a interrogar-nos sobre algumas questões que tocam a própria identidade cristã e a nossa responsabilidade de crentes. Palavra sempre do Papa Francisco. Ele não está falando para padres, ele não está falando para as freiras, ele está falando para os cristãos e cristãs batizados e batizadas. E se esses cristãos batizados e batizadas são marcados ainda mais pelo selo da consagração, então essa palavra é para eles duplamente, é para elas duplamente, né? Então vamos ver que a missão e a fé cristã, sim, pode passar. A missão e a fé cristã, elas estão intrinsecamente ligadas. Por quê? Só é possível viver e assumir a missionariedade e cooperar na missão a partir da fé. O padre de manhã fez alguns acenos sobre isso, mas nós vivemos um mundo e uma situação eclesial muito contraditória, estranha hoje, que parece que você, quanto mais você está fechadinho dentro de uma sacristia ou dentro de uma igreja, ou o tempo inteiro em joelho fazendo adoração, mais você tem fé. E o aspecto da abertura missionária parece que não é conjugado como uma demonstração verdadeira de fé. E é justamente o contrário. A fé, a missão, ela nasce da fé. Papa João Paulo II que dizia isso, na Redemptoris Missio. A missão, ela é sinal de uma fé amadurecida. Quando nós não temos essa abertura missionária, significa que a nossa fé ainda não é uma fé madura. A missão universal da igreja, aí, está escrito aqui, eu esqueci que tinha citação. Nasce da fé em Jesus Cristo, somente na fé se fundamenta e compreende a missão. Essa era a citação, Redemptoris Missio, número 4, João Paulo II. É da fé que a missão nasce. É aí que ela se fundamenta. Podemos passar?
E algo que é muito importante nessa nova teologia da missão que nós temos hoje é este fato de saber, de descobrir que a missão, ela é teocêntrica. A missão, ela nasce de Deus. A missão, ela é de Deus. Muitas vezes, e durante muito tempo também na história da igreja e na própria teologia, se ligou muito a missão com a igreja. E o centro da missão parecia muito mais ser a igreja. A teologia da missão, após o Concílio Vaticano II, deu esses passos grandes, também a semente já no concílio. Mas a missão, ela é de Deus, ela nasce da Trindade. Aqui, novamente, aquela citação de Adgentes 2. A igreja peregrina é missionária por natureza. E aqui eu devia ter completado a citação, porque a citação continua dizendo: porque a missão, ela nasce segundo o desígnio de Deus Pai, no envio do Filho e do Espírito Santo. Então, é do coração da própria Trindade que nasce a missão. Deus é missão. O transbordamento do amor da Trindade é a missão de Deus no mundo. Então, esse transbordamento que se dá na criação, esse transbordamento que se dá no envio do Filho, o transbordamento que se dá no envio do Espírito, é do coração do Pai que a missão nasce. Então, a missão, na realidade, a missão é de Deus. E a igreja, ela é missionária, por quê? Porque ela é enviada. Ela é enviada. Se Deus é missão, a igreja, que nasce do coração de Deus, não pode ter outra característica. Não pode ter outra essência. Mas ela é missionária, é enviada. E é muito bonito pensar isso. A igreja, ela não é simplesmente missionante, ou seja, aquela instituição que envia os missionários. Porque quando a igreja se vê assim, como a instituição que envia os missionários, é como se ela estivesse no centro. Não. A própria igreja é enviada. A própria igreja é enviada, não só envia, ela é enviada. Ela é convidada a colaborar, a contribuir com essa missão de Deus no mundo. Ela é enviada. Não pode deixar de ser isso. Por isso mesmo é importante nós recordarmos, a missão, ela não é eclesiocêntrica. Não é a igreja que está no centro, mas é teocêntrica. Não se trata de uma ação de expansão da igreja, mas é uma essência divina. É uma dinâmica essencialmente divina. Eu penso que esses apontamentos de teologia da missão, eles são importantes para quê? Para ampliar a nossa visão. Quando nós falamos que a missão não se trata simplesmente de uma ação de expansão da igreja, mas é entrar nessa dinâmica divina de Deus que é missão, a primeira coisa que acontece é que a missão se torna verdadeiramente católica. Eu gosto de usar essa expressão até como provocação, porque hoje em dia, quem se diz verdadeiramente católico, verdadeiramente católica. Mas o que significa ser verdadeiramente católico, verdadeiramente católica? Vamos para a etimologia da palavra. Católico significa universal. Universal abraça todos. Abraça todas as categorias, abraça todas as pessoas, abraça todas as realidades do mundo. Então, quando nós pensamos na missão, a partir dessa dinâmica divina, ela se torna verdadeiramente católica. Daí a gente entende na missão a importância do diálogo ecumênico,
Por quê? Porque nós podemos conversar com o outro que tem uma outra confissão de fé. Pensamos no diálogo interreligioso com aqueles que também não são cristãos. Pensamos nessas possibilidades. Enquanto, quando pensamos de uma maneira muito estreita, a missão ligada com a igreja e uma concepção de igreja também muito fechada, caímos naquilo que o padre dizia hoje de manhã. Nós e o mundo, em luta, em guerra, em batalha. Deus quer que o mundo seja salvo. Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem. E é para isso que a missão existe. E de evangelizar a todos, 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 como diz o Papa Francisco. Então, essa atitude, às vezes, que a gente percebe de estar contra o mundo, é quase como se tivesse uma alegria que alguém se perdesse. Ah, aquele lá vai para o inferno. Ah, vai. E fala isso com uma satisfação. É estranho, né? Porque não é isso que Deus quer. Deus quer que todos se salvem. E o nosso trabalho como missão, como missionários e missionárias, é colocar as pessoas em condição para que todos possam ser salvos. Mas voltando. Então, essa missão, dando mais um passinho, essa missão, ela é local e universal. Mais um passinho. Ué? Depois desse, não tem um? Esse aí. Missão local e universal. E é muito importante nós recordarmos isso. Por um lado, a missão ela é em relação ao mundo inteiro, que é o fim da existência da igreja. Então, e é constitutiva de toda a igreja local, a missão que é universal. Então, a igreja ela é chamada a manifestar a ânsia missionária de Cristo, que não tem limites. É a igreja verdadeira se testemunhar que Deus não ama só a nós, mas ama a todos. Então, isso, o mandato missionário que nós vemos no final dos evangelhos, antes da ascensão de Jesus, fala muito claro isso. Ide e anunciai o evangelho a todas as criaturas. Então, essa abertura universal faz parte do mandato missionário. Por outro lado, a igreja ela é local. Então, essa missão universal, ela não se contrapõe à nossa inserção na igreja local. E é muito importante que exista essa inserção na igreja local. Mas o local, para cada uma de nós, está a indicar o quê? De onde nós partimos para ter esse coração missionário universal, e não onde nós nos fechamos. O grande perigo, e nós vamos dizer isso logo em seguida, é esse, que nós falamos, somos missionários, somos missionárias, a nossa consagração secular nos coloca para servir ao mundo inteiro, mas depois parece que isso se resume àquilo que são as preocupações do local onde os nossos pés estão fincados. Então, os pés realmente fincados no local, mas o coração e a mente abertas para a missão universal. A missão sem fronteiras. Mais um passinho? Então, a igreja local, cada um de nós, cada uma de nós, plantados na igreja local, nós somos sujeitas da missão universal. E aqui eu acho que é muito importante esses dois quadros que eu coloquei ali embaixo, né? O local de um lado e a tentação do local. Vamos ler o que está escrito no local. Vamos ler juntos e juntas para a gente acordar. Local. Lugar no qual a universalidade da igreja deve mostrar-se completamente. Essa definição de local, para mim, é para nos colocar em crise.
E não é para sair da crise tão rápido como o padre Guilherme saiu hoje de manhã, não. É para entrar em crise para ficar, até a gente se converter. Local. Lugar onde a universalidade da igreja se manifesta concretamente. Vamos pensar um pouco nas nossas inserções. Em uma pastoral, em uma paróquia, em um serviço dentro da igreja. Ali onde você está, pensa bem ali. Ali onde você está. Como essa abertura universal da igreja se manifesta concretamente? A gente se lembra no Dia Mundial das Missões. Uma vez por ano. Nem isso. Nem isso. É para entrar em crise mesmo. Nós somos uma igreja universal aberta para o mundo. E isso se manifesta concretamente onde, quando? Nas nossas inserções locais. Agora vamos ler o outro quadro, que é a tentação do local. Vamos lá? O que é a negação de toda missão? É justamente, a gente fala de missão, mas tira essa abertura universal. Então, eu sou missionária, eu sou uma consagrada secular missionária, por quê? Porque, tudo bem, é pela uma palavra. Ou simplesmente porque eu realizo, de vez em quando, uma ação missionária. Mas não existe essa abertura missionária universal naquilo que eu faço, nas minhas orações, no meu modo de animar missionariamente os outros. Isso não existe. Então, quando nós tiramos da missão essa abertura universal, é como se nós estivéssemos que a igreja local ela tem que ser missionária. Quando a igreja local é missionária, sabe qual é o primeiro sinal de que uma igreja local é missionária? E vamos lá para o próximo passo. O primeiro sinal é que existe a realidade da cooperação missionária. Quando uma igreja local ela é missionária, ela é aberta para a cooperação missionária. A cooperação missionária, que é um dever, mas também uma possibilidade, uma prerrogativa de cada cristão, de cada cristã. E aqui diz assim: a participação das comunidades e dos indivíduos cristãos neste direito-dever é chamada de cooperação missionária. Qual é esse direito-dever? São esses membros da igreja que, por força do batismo, são responsáveis pela atividade missionária da igreja. É um direito e é um dever. A cooperação missionária. E quem está um pouco mais familiarizado com as obras missionárias, sabe muito bem que nós falamos de 3 tipos de cooperação. Vamos ver, quem vai me ajudar aqui? Como é o jeito de cooperar com a missão universal da igreja? Tem 3 modos. Primeiro é a oração. A oração é a primeira atividade. E é lindo, porque a nossa oração ela alcança realmente o mundo inteiro. E ninguém pode dizer, eu não posso rezar porque eu já estou muito... Não, como se fala? Com muitos anos de juventude acumulada. Eu gosto dessa expressão. Já tenho muita juventude acumulada. Então, não. A oração nos acompanha em todas as idades. Primeira forma de cooperação missionária, a oração. Segunda forma de cooperação missionária, abrir a carteira, a doação. E esse abrir a carteira, ele é ainda mais efetivo
quando é manifestação de um estilo de vida, de escolhas. Então, uma escolha de sobriedade que faz com que eu possa partilhar com o outro, com a outra. Quem está acostumado a trabalhar com infância e adolescência missionária sabe muito bem que aquela moedinha que as crianças colaboram sempre se diz que tem que ser fruto de um sacrifício, de uma renúncia. Não é o supérfluo, mas é abrir a carteira porque antes já se abriu o coração. Então, essa doação, mas que também é sinal de um estilo de vida. E a terceira maneira de cooperar com a missão não é dando alguma coisa, mas é se doando. É a doação da própria vida. Então, a colaboração missionária mesmo, sair do meu local e ir para outro lugar. 3 formas de cooperação missionária. Não me lembro mais qual foi o Papa que cunhou essa expressão, mas que ficou muito famosa na igreja, não é? A missão se faz com os joelhos daqueles que rezam, com as mãos daqueles que doam e com os pés daqueles que partem. Mas eu gosto de acrescentar também com a cabeça daqueles e daquelas que refletem, com o coração daqueles e daquelas que amam de maneira universal. Isso para dizer que ninguém tem desculpa para falar: eu não posso participar da missão universal da igreja. Você não pode rezar? Você não pode promover vocações missionárias para que possam sair? Você não pode colaborar? Então, todos nós, todas podemos. Então, a cooperação missionária, que é um direito, mas, ao mesmo tempo, é um nosso dever. E quando nós levamos a sério a cooperação missionária, nós nos tornamos realmente colaboradores e colaboradoras da missão de Deus. Porque a missão é de Deus, e isso é verdade. Mas Ele quer que nós colaboremos com essa missão. Poderia isso. Mas tem essa citação da Evangelii Gaudium número 12, que para mim sintetiza de uma maneira maravilhosa o que significa ser colaborador, colaboradora da missão de Deus. E vamos lá, vamos ler juntos esse Evangelii Gaudium 12. Embora esta missão diz: por favor, não pensem que é uma heróica tarefa pessoal. E nem faça com que os outros pensem que você, missionário ou missionária, que você, consagrado ou consagrada, é um herói ou uma heroína. Por quê? Porque, antes de mais nada, a missão ela é obra de Deus. Isso é tão importante, gente, porque isso nos livra da ânsia, nos livra de ficar nos achando a última bolacha do pacote quando as coisas estão indo bem, e nos livra de pensar que nós somos o cocô do cavalo do bandido quando as coisas estão indo mal. Então, de nos exaltar demais ou de nos deprimir demais. A missão é de Deus, é obra de Deus. Então, trabalhar com gratuidade e com esperança, lançar as sementes, como semeador da parábola de Jesus, lançar as sementes com generosidade, com gratuidade, sabendo que quem vai fazer crescer é Deus. Isso não faz com que a gente se torne preguiçoso ou preguiçosa, de jeito nenhum, mas nos ajuda a trabalhar com mais gratuidade.
com mais coragem. Então, é Deus que faz crescer, a obra é dele. E quem é o primeiro e maior evangelizador? É Jesus. É para ele que nós temos que olhar, para realizar a nossa missão. E tudo isso tem mais uma garantia. Deus quer que nós colaboremos e ele nos impele com a força do seu Espírito. Então, não estamos sozinhos, não estamos sozinhas. A missão, ela é grande, ela exige uma entrega generosa, mas, sobretudo, nós não estamos sozinhos e sozinhas. Por isso que nós podemos viver com esse apelo para uma verdadeira conversão missionária. Será que nós, vocês, membros da CNISB, precisam se converter missionariamente? Toda a igreja precisa. E o Papa Francisco diz que essa conversão missionária, ela é urgente. Quando ele fala tanto dessa igreja em saída, estar em estado permanente de missão, ser igreja em saída, exige de nós uma conversão. E aqui na Evangelii Gaudium ele diz o seguinte, Evangelii Gaudium 25, espero que todas as comunidades, então as comunidades, todas elas, se esforcem por usar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária, que não pode deixar as coisas como estão. Eu sempre fiz assim. Sempre foi assim. Papa Francisco diz, a conversão missionária ela exige que nós não deixemos as coisas como estão. Mas não é mudar só pelo gosto de mudar. É mudar para nos colocar em saída. E em saída com um destino. Não é sair sem rumo, mas sair rumo às periferias geográficas e existenciais. A nossa saída tem um rumo. Essa é que é a conversão missionária. E ele continua, neste momento, não nos serve uma simples administração. Não basta ficar cuidando daquilo que tem. Não basta. Não basta uma pastoral de conservação. Isso não basta. Constituamo-nos em estado permanente de missão em todas as regiões da terra. A conversão missionária, essa abertura universal. Foi distribuído aí para vocês essa revistinha, que se chama SIM, Serviço de Animação Missionária. E é um meio de comunicação que nós utilizamos nas pontifícias obras missionárias aqui no Brasil. Quando nós falamos dessa conversão missionária, dessa abertura missionária, é necessário que nós tenhamos também apoios, ajudas para que isso se realize. E aqui no Brasil, nós temos duas forças muito grandes que nos ajudam nisso. De um lado, a CNBB, com a Comissão Missionária, Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial. Então, a Comissão Missionária trabalha muito com os conselhos missionários. O que são os conselhos missionários? Que ajudam na articulação missionária da Igreja do Brasil. Quem já ouviu falar no COMINA? E o que significa o COMINA? Conselho Missionário Nacional. Aqui, quem faz parte do COMINA? Quem participa do COMINA? Olha aqui, tem uma aqui. Você, Moema, participa do COMINA representando o quê? A CNISB, né? Então, a CNISB é uma das parceiras do Conselho Missionário Nacional. E você, Nelma, participa por quê? Eu sou a coordenadora do COMIRE, Conselho Missionário
Aí, duas pessoas que participam. Ela do Comina, representando a Quinisbe. E a Nelma representando já um outro conselho, o Comire, que é o Conselho Missionário Regional. Conselho Missionário Regional. Mas esses conselhos, eles têm força e funcionam de verdade se existe em cada diocese o COMIDE. Aí, nas paróquias o COMIPA, já deu um passo a mais. Esse povo é apressado que só. Então, o COMIDE. Por quê? Porque o Conselho Missionário Diocesano é aquele que vai ser um pouco, aquele que suscita ali na base, no local, essa abertura. Então, os conselhos missionários. E dentro dos conselhos missionários, um outro serviço que se coloca para essa animação missionária na Igreja do Brasil, a outra força grande, são as Pontifícias Obras Missionárias, as POM. O meu sobrenome virou Irmã Regina das POM. Regina das POM, tá bom. Pelo menos por 5 anos vai ser esse meu sobrenome. Então, as Pontifícias Obras Missionárias, onde nós temos 3 obras importantes que atuam conosco. A obra da propagação da fé. E a obra da propagação da fé que ajuda nessa abertura universal, para a abertura universal missionária, das famílias missionárias, da juventude missionária, dos idosos e enfermos missionários. Eu falava antes, cooperação missionária é para todo mundo. E nós oferecemos essa possibilidade para que cada uma se encontre. Onde e como eu posso cooperar com essa missão universal da Igreja? Propagação da fé. Segunda obra, que pareceria a primeira, que é a mais conhecida de todas, é a infância e adolescência missionária. Que é a mesma coisa, é esse espírito universal missionário a partir da infância. Vocês têm aqui na capa o Congresso da IAM. Alguém de vocês aqui participou do Congresso? Olha ali. Participou do Congresso, o primeiro Congresso Nacional da Infância e Adolescência Missionária que fizemos em Aparecida. E se tem uma coisa que impressiona, é como essa abertura missionária oferecida para as crianças, como ela é abraçada. É lindo demais. E esses pirralhos, essas pirralhas que se tornam realmente protagonistas. E no Congresso eles disseram isso. Nós sentimos que aqui nós não viemos só ver assim, nós é que fizemos o Congresso. E quem estava ali sabe disso. Eles fizeram o Congresso acontecer. A infância missionária. E a outra obra é a Pontifícia União Missionária, que trabalha muito com a questão da formação. E a Pontifícia União Missionária, aqui no Brasil, tem uma característica muito bonita, que é trabalhar a abertura missionária universal dos seminaristas. Nós sabemos muito bem que o nosso clero carece de abertura missionária universal. E esse serviço de ajudar desde a formação para uma abertura missionária, isso aqui é muito importante. Então, deem uma olhada nessa revista, que é um pouco da vida, daquilo que as Pontifícias Obras fazem e realizam, e, sobretudo, recordem-se também que um dos pontos fortes da atuação das Pontifícias Obras é a questão do mês missionário, da campanha missionária, como nós chamamos, não é? Que é tão importante como um momento importante durante o ano, não para resumir a vida missionária... Opa, já passou meu tempo. Espera aí que eu já termino. Para não resumir a vida missionária naquele mês, mas para ser um momento de celebração, de fortalecer aquilo que é a nossa identidade. Pois muito bem, então, para terminar, terceiro ponto, missionários da esperança entre os povos. Uma rápida iluminação do Papa Francisco a partir da mensagem para o Dia Mundial das Missões deste ano. Papa Francisco
ele coloca 3 pontos importantes nessa mensagem. E eu gostei porque quando eu li a mensagem a primeira vez, eu já sabia que eu vinha para cá, e eu falei, nossa, essa mensagem, além de fazer essa síntese entre missão e esperança dentro do jubileu, para mim, de verdade, mexe muito com essa provocação do que significa, de como nós podemos, como consagrados seculares, viver essa abertura missionária universal. Como nós podemos fazer isso? Então, a primeira coisa, seguindo as pegadas de Cristo. O Papa diz, nós precisamos seguir as pegadas de Cristo, Ele que é a nossa esperança. E quando eu disse que eu pensei logo em vocês, foi porque Papa Francisco, pode passar o próximo? Papa Francisco, quando ele propõe que nós devemos seguir as pegadas de Cristo, ele coloca 2 ícones bíblicos muito bonitos. O primeiro é de Lucas 4, 16 a 21. Jesus que chega na sinagoga em Nazaré e fala qual vai ser o seu programa. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele abre o livro do profeta Isaías, procura o texto e lê. O Espírito do Senhor está sobre mim. E está sobre mim para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres, para devolver a vista aos cegos, a liberdade aos cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, como missionário da esperança, ele não olha, em primeiro lugar, para o pecado das pessoas, mas ele olha para a sua situação de sofrimento. O que isso significa para nós? As pegadas de Jesus, que olha para o sofrimento das pessoas. Estar dentro, falávamos antes, atentos à realidade, atentas à realidade. É para isso que o Espírito do Senhor está sobre mim. E pela consagração, cada uma, pelo batismo pode dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. E para quê? E a outra imagem que o Papa usa é de Jesus como o bom samaritano. Ele que se inclina sobre cada pobre, aflito, desesperado, desesperada, oprimido pelo mal, para derramar sobre suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Jesus, o divino missionário da esperança, como aquele que é ungido pelo Senhor para anunciar a boa nova aos pobres, para ir para as periferias geográficas existenciais, e como aquele que se inclina para aliviar os sofrimentos. E é muito bonito pensar uma coisa, quando o Evangelho de Lucas ele apresenta essa parábola do bom samaritano, ele não está fazendo uma crítica ao mundo. O mundo que foi cruel com esse coitado, que bateu, os assaltantes que são esses bandidos, que bandido bom, vocês sabem o resto da frase horrorosa. Não, Lucas não está falando de nada disso. A crítica que Lucas faz é a 2 personagens muito claros. Quem são eles? O sacerdote que vê o coitado caído e passa do outro lado, e o levita, que faz de conta que não é com ele e continua. Os 2 passam rápido, por quê? Para ir para o templo. Eles não podem se sujar com alguém lá, se tornar impuro. O modo de pensar a religião é sobre isso que Lucas está falando. Não está criticando o mundo, mas sobre um modo de viver a religiosidade que tira de nós a capacidade da misericórdia. Então, isso não deve nos fazer pensar. Vamos passar para frente, que eu já acabei meu tempo, gente, pelo amor de Deus. Segundo ponto, cristãos portadores e construtores da esperança entre os povos. Aqui,
como eu vou dar o material para vocês, só vou ler essa frase do lado aqui, que eu gostei muito, a segunda ainda. Gostei muito quando eu li ali que o Papa diz que missionários e missionárias, peregrinos missionários da esperança, são aqueles e aquelas que são sinais de uma nova humanidade. Depois vocês leem o texto. Isso tem tudo a ver com vocês. Tudo a ver com vocês. Sinais da nova humanidade no mundo, no século. E o terceiro ponto, renovar a missão da esperança. E como renovar a missão da esperança? Papa Francisco nos indica 3 modos. Pode passar? Com uma espiritualidade pascal. Papa Francisco diz, nós precisamos ser pessoas da primavera. Uma espiritualidade da primavera. A espiritualidade onde tudo se renova. Onde a vida se renova. Onde aquilo que parecia seco, que não tinha mais vida, começa a brotar. Por quê? Porque com o mistério pascal nós sabemos muito bem que a morte, a dor, o sofrimento, eles não têm a última palavra. Pessoas de oração. A oração como primeira ação missionária, como eu já disse antes, mas, ao mesmo tempo, a primeira força da esperança. E, finalmente, em comunidade. A evangelização é um processo comunitário. E a esperança, a vivência da esperança, também se vive em comunidade. Não se vive e não se espera sozinhos. E essa nossa atuação em comunidade para criar novas comunidades. Concluindo, nós partimos da vocação dos consagrados, das consagradas e consagrados seculares, com aquelas características de estar dentro do mundo, com a característica bonita que vocês gostaram, de ser antenas receptoras e transmissoras, para sair da igreja, mas captar o que está no mundo, para trazer também para dentro da igreja. Através disso, ser missão neste mundo, como colaboradores e colaboradoras da missão de Deus, mas tendo essa abertura universal, que nos faz sair da nossa zona de conforto. E tudo isso, seguindo as pegadas de Cristo, nossa esperança, levando e construindo a esperança entre os povos. Muito obrigada pela atenção. Era isso. Mater Misericórdia. E lá no fundo tem os livros que eu falei para vocês. Vocês deem uma olhada. São 4 títulos. Deixa eu ver se eu lembro deles aqui. Não está aqui, mas um título é sobre a infância e adolescência missionária, que nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre essa obra, o nascimento, como ela se desenvolve. O outro título é o Diálogo Profético, que é uma releitura da nossa ação missionária, de teologia da missão, através deste binômio, o que é o diálogo e o que é a profecia. Muito obrigada. Então, são esses aqui, espera aí. Esse aqui é o diálogo profético. Essa releitura da missão, da teologia da missão, a partir desses 2 aspectos, não é? A missão como diálogo e a missão como profecia. Então, esse aqui é muito bom, eu gosto muito dele. Esses são reflexões sobre a atuação e a realidade missionária a partir da vivência na América Latina, de missionários e missionárias latino-americanos. Este é muito bonito para vocês darem de presente para algum seminarista ou algum reitor de seminário, quem trabalha com a formação nos seminários, as experiências missionárias de seminaristas como caminho para a formação missionária. E não é só teórico, não, mas é a partir de experiências missionárias que os seminaristas já vêm vivendo aqui no Brasil há diversos anos. Quem conhece Dom Esmeraldo da Silva Barreto?
Pois é, Dom Esmeraldo, por onde ele passou, ele suscitou e incrementou essas experiências missionárias. Então, agora transformou isso num instrumento de formação missionária para os seminaristas. E esse aqui que eu falei para vocês antes. Crianças e adolescentes sujeitos à missão. E esse aqui foi escrito pela irmã Patrícia, ela que era a diretora nacional da infância missionária antes da irmã Vânia. Então, ela fez a experiência, refletiu sobre a experiência e nos deu esse livro como presente. Tá bom? Então, está ali atrás, tem o código, o QR Code, quem quiser fazer o Pix, e quem for comprar com dinheiro, paga lá para Rosane. Tá bom? Muito obrigada. Agradecemos imensamente a irmã Regina, né? A gente está sendo com ela lá na CMBB, né? Teve o prazer de estar com ela e de estar principalmente percebendo e vendo o testemunho forte dela, né? Muito forte mesmo. Então, pessoal, agora nós vamos ter um intervalo e depois nós passaremos também novamente a nossa conversa no Espírito. Agora fica mais fácil, todo mundo já sabe o seu lugar, né? Então, a missão, o chamado vocacional, e aqui todo cristão é discípulo missionário de Jesus. Como viver o compromisso missionário nos institutos seculares a partir da nossa vocação e missão. E eu peço, por favor, cada um que não se atrasa no grupo, tá? Porque é um processo a conversação no Espírito. Se eu chego atrasado, já pego metade do processo, tá bom? Então, vamos em frente. Não é nem 3 horas. Espera lá, deixa eu ver uma coisa. Sim, agora o trabalho, tá? Trabalho. Agora eu trabalho. O café é às 13h30, tá?